Boa noite, pessoal, tudo bem? Foram corajosos a enfrentar a chuva e a vir nesse domingo? É uma satisfação estar de novo aqui. Eu não sei quantos estavam aqui há 2 meses atrás, quando pude expor aqui um pouquinho a respeito da vida de Moisés. Quem estava aqui? A gente falou sobre Êxodo capítulo 3. A gente falou desse homem que seria o homem mais importante do Antigo Testamento, o profeta mais importante da história de Israel. E nessa conversa que a gente teve a respeito da vida de Moisés, nós vimos um pouco sobre como esse homem tão importante, inclusive para nós hoje, a gente vê o decorrer de toda a história da redenção e de como Deus vai se revelando, e isso Moisés está incluso nessa história toda. Mas a gente vê como que Moisés, lá no início, quando ele teve esse chamado de Deus, a primeira coisa que ele disse, quando Deus chamou ele da sarça ardente, aquele episódio muito famoso, a primeira resposta de Moisés é dizer assim: quem sou eu? Quem sou eu para libertar o povo do Egito? Eu não sou ninguém, eu não posso fazer nada, não tenho poder para fazer tais coisas. E várias vezes a gente vê Moisés dando sinais de uma falta de confiança, de uma incredulidade naquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Mas, se a gente lê a Bíblia um pouco mais à frente, vai acompanhando o resto da história, a gente vai ver como esse mesmo Moisés, ele é um cara que ele tem a vida transformada por Deus, ao ponto de já não ser mais reconhecido. E olhando um pouco para a história de Moisés, e eu estava pensando aqui alguma coisa que me simbolizasse essa história de alguém que teve a vida transformada e que talvez todos nós pudéssemos conhecer, ou pelo menos uma grande parte. Eu sou um pouco, num lado da minha vida eu sou um pouco meio nerd, assim. Eu gosto de história em quadrinho, gosto dessas coisas assim. E eu gosto muito do universo cinematográfico da Marvel. E talvez você já ouviu falar do tal do Homem de Ferro, que foi um filme muito famoso, dos Vingadores, talvez você ouviu falar disso. E todo esse universo cinematográfico começa com a história desse Homem de Ferro, que é um cara bilionário, que tem muito dinheiro, e ele acaba fazendo uma armadura para se libertar lá de uma prisão que ele estava. Mas a gente vê nessa história desse personagem que ele é um cara muito egocêntrico. Ele é um cara que, assim, não baixa a bola para ninguém, ele é muito orgulhoso, arrogante, ele, assim, é muito vaidoso, avarento. Mas quando a gente vê todo o decorrer da história, nesses mais de 10 anos do universo cinematográfico da Marvel, vou dar um spoiler pra você, se você nunca assistiu Vingadores, mas no final, esse mesmo Homem de Ferro, que era o cara egocêntrico e tudo mais, chega no final da história, ele tem um ato muito heróico, ao ponto de entregar sua vida por muitas pessoas. Ele fez algo que talvez muitos de nós não teríamos coragem de fazer. E a gente vê essa pessoa sendo transformada, claramente é um personagem, mas a gente vê a sua personalidade sendo mudada com o passar do tempo. Ele amando as pessoas à sua volta, ele tendo esse amor sacrificial, sendo alguém cuidadoso. E se a gente pode ver isso numa história de ficção, a gente também pode ver isso em histórias reais, na própria palavra de Deus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. A gente vai ver um pouco mais da história desse Moisés, que também tem a sua vida transformada, mas não só ele. A vida de todo um povo que tem a sua vida impactada por Moisés e, obviamente, ele sendo usado por Deus. Êxodo capítulo 14. Se você já achou o texto, vou pedir para você abaixar sua cabeça agora, a gente orar para que Deus esclareça a nossa mente, abra o nosso coração, destampe os nossos ouvidos para que a gente possa aprender mais do Senhor e possa crer verdadeiramente nele. Senhor Deus, transforma a nossa vida. Senhor, que o nosso coração seja moldado por Ti, seja moldado pela Tua palavra, Senhor. Que possamos olhar para as histórias que estão contidas na Tua palavra, Pai. Na história das histórias, a redenção que nós recebemos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor vem revelando a Tua graça com o passar do tempo. E nós podemos olhar para um texto muito antigo, olhar para aquilo que o Senhor fez na vida de homens simples como nós, pecadores como nós. E que hoje, Pai, podemos tirar aplicações práticas para a nossa vida e podemos glorificar o Teu nome, podemos conhecer verdadeiramente quem Tu és. Senhor, que a Tua palavra e a Tua palavra somente fale aos nossos corações nessa noite. Me usa nessa noite para que possamos ouvir e ser mais parecidos com o Senhor. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.
Então, gente, antes de a gente começar a ler esse texto de Êxodo, capítulo 14, vou recapitular um pouco daquilo que eu falei há 2 meses atrás, né, sobre a vida de Moisés. Moisés é aquele cara que quando nasceu, né, teve a sua vida salva, poupada por Deus, de uma maneira miraculosa. Ele foi colocado num cesto, foi colocado no rio, teve todo aquela história da a filha do faraó encontrar Moisés, salvar a vida dele. Ele é criado na corte egípcia, então ele tem a melhor educação que ele podia ter naquela época. Ele cresce, mas ele sabe que ele é hebreu. Ele sabe que ele é descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. E o povo dele, que era esse povo que estava lá no Egito, estava sendo escravizado e cada vez com uma escravidão mais dura e mais pesada. Afinal, o faraó não conhecia a história de José, que era alguém que tinha libertado esse povo da fome, tinha livrado eles da fome. E então nós vemos aquela história onde que Moisés, a gente pode ver como que ele tinha esse coração muito irado muitas vezes, ao ponto de ele tomar a raiva para si, ser dominado pela ira e matar um soldado egípcio porque ele estava maltratando um dos escravos hebreus que estavam ali. E aí, com esse episódio, ele foge do Egito. Ele tinha por volta de 40 anos e ele vai para o deserto, para a terra de Midian. Ele fica lá durante 40 anos, estabelece a sua família. Lá ele pastoreia ovelhas naquela região. E lá a gente tem aquele episódio que a gente conversou há 2 meses atrás, onde que Deus chama Moisés através da sarça ardente. A sarça que pega fogo e não se consome. E aí Deus se revela para ele, Deus mostra para Moisés quem ele é. Que ele diz, né, eu sou o que sou, esse é o meu nome. É assim que eu serei conhecido de geração em geração. E essa história que a gente vê Moisés tendo esse encontro com Deus, sabendo quem é aquele que era o Deus dos seus antepassados. E ao mesmo tempo Deus chamando Moisés para libertar o povo do Egito. E aí, depois do capítulo 13, a gente vê, até o capítulo 14, que é o que a gente vai ler hoje, vai estudar hoje, a gente vê todo o desenrolar dessa história. A gente vê como Moisés, então, no início ele até resiste um pouco a Deus, fala, não sou capaz, eu não tenho capacidades para ensinar porque eu tenho um problema na fala, Deus, eu não consigo me expressar muito bem. Deus, não, vou prover o teu irmão, vou fazer isso, se eles duvidarem, vou fazer isso. E Moisés então tem essa incumbência de chegar até o faraó e dizer, faraó, é para te libertar o meu povo, né, o povo dessa dura escravidão. Né? Então, a gente vê todo o desenrolar dessa história de Êxodo 3 até Êxodo capítulo 14. A gente vê aquela falta de fé de Moisés, mas ao mesmo tempo ele dando o braço a torcer, obedecendo a Deus, e a gente vê aquele episódio que provavelmente vocês já ouviram falar sobre as 10 maravilhas que acontecem no Egito. Né? Várias coisas acontecem lá para que o povo israelita fosse liberto da escravidão no Egito. A última dessas maravilhas foi onde que o primogênito de cada família iria morrer. O primogênito de cada família que estava no Egito iria morrer. Mas Deus ia prover um sinal para que essas famílias hebreias não tivessem o seu primogênito morto. Né? Eles teriam que fazer o sacrifício de um cordeiro, né? Passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo do Senhor passasse, não acontecesse nada naquela família. E essa foi a celebração da primeira Páscoa. Então nós temos aí muitas coisas acontecendo. Primeira Páscoa acontece que Páscoa, a palavra significa passagem. E talvez isso vai fazer um pouco mais de sentido para você quando a gente olhar para esse texto de Êxodo 14. A passagem, né, do que acontece com o povo de Israel no Egito. E quando acontece esse episódio, aí sim, o faraó ele fala assim, não aguento mais, pode ir embora, povo, não aguento mais o que está acontecendo aqui, vão embora, olha, pega tudo, o ouro, a prata que a gente tem, levem com vocês, porque assim, está sendo muito pesado aquilo que está acontecendo aqui. E é exatamente nesse período, né, nesse contexto histórico, que a gente chega em Êxodo capítulo 14. E a gente vai ler agora, a gente vai ler todo o capítulo, mas a gente vai lendo pouco a pouco. E a gente vai ler agora Êxodo 14, dos versículos de 1 a 9. Então, diz assim, Êxodo 14, 1 a 9. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos,
cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão, eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e todos os carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Então, perceba só, esse acontecimento aqui do capítulo 14, se você já acompanhou toda essa história, a gente está chegando no clímax, ponto alto de toda a libertação do povo de Israel que está lá sendo escravizado no Egito. É o ponto alto. Aconteceram várias coisas até chegar nesse momento. E muita coisa ainda vai acontecer. Só que esse ato de Deus, esse ato miraculoso de Deus que a gente vai ver no decorrer de todo esse capítulo, ele é o ato final, que vai marcar assim, ó, agora sim esse povo está liberto da escravidão. Ele é me permitam aqui o trocadilho, é o divisor de águas de tudo que acontece aqui. Eu não sei se você já estudou um pouco da história do Brasil, mas você sabe que no Brasil teve escravidão. E muito já se debatia a respeito da escravidão que acontecia no Brasil. Alguns libertavam seus escravos, tinha uma carta de alforria, mas, assim, muita coisa já estava sendo dita na época, até o momento que teve uma ação que mudou completamente tudo aquilo que se fazia como prática na escravidão, que foi o quê? A Lei Áurea. Muitos já estavam abrindo mão dos seus escravos, mas a Lei Áurea foi o ponto final, o que marcou, de fato, a separação daquilo que era um período antes com a escravidão e depois da escravidão. Então esse foi o período que marcou exatamente como acontece aqui. Muitas coisas aconteceram antes, muitas coisas vão acontecer ainda, mas o que marca, de fato, a libertação desse povo do Egito é exatamente aquilo que nós estamos lendo aqui, né? A última libertação, o último ato de Deus abrindo o mar diante dos olhos dos israelitas. Mas percebam como Deus, ele conduz todas as coisas. Tudo está debaixo do caminho, da vontade de Deus para esse povo. E se a gente der uma olhada, eu não trouxe aqui o mapa, mas assim, pensem que o Egito está aqui e eles vão para Israel, que é um pouco para cima, né? E o caminho mais lógico de seguir é indo em direção ao mar Mediterrâneo, e pela beira do mar, né? Mas Deus manda eles fazerem um outro trajeto. Ir para um outro mar aqui, que não se sabe ao certo que lugar que é, se é o Mar de Junco, se é o Mar Vermelho, mas tem uma outra localização. E esse povo, ele tá indo pela trajeto mais óbvio e mais curto. E aí Deus diz, olha, muda o trajeto, vai para outro lugar, desce aqui. E isso, perceba como que isso motiva o faraó a perseguir os israelitas. Ele fala, esse povo está perdido, não sabe o que está fazendo. Vou mandar agora o meu exército ir lá buscar os nossos escravos de volta, porque onde já se viu, a gente liberou eles assim. E agora toda a nossa mão de obra, o que vai acontecer? E é exatamente isso que está acontecendo, mas Deus vai conduzindo a história para que ele seja glorificado. Isso é o que mais importa aqui. Deus vai conduzindo, porque ele não quer simplesmente que o povo de Israel chegue em Canaã, chegue na Terra Prometida. Sim, ele quer que isso aconteça. Mas tem outra coisa que é mais importante e que vai repercutir em todo esse texto que a gente está lendo. Porque no versículo 4, olha só o que Deus diz a respeito daquilo que ele vai fazer. O versículo 4 diz assim, então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Até aqui vejam que como Deus está conduzindo esse povo, está conduzindo esses atos que vão acontecer, inclusive usando esse coração endurecido do faraó, para que ele revele a sua glória e ele seja conhecido. Porque ele diz assim, todavia eu serei glorificado
por meio do faraó e de todo o seu exército. E aí, leia junto comigo aqui o que diz logo depois disso. Todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então, vejam, essa frase, ela vai ser repetida algumas vezes por Deus. Todo o texto que a gente vai ler hoje, Deus vai repetir. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Esse é o objetivo. Está explícito, está claro. Deus quer ser conhecido, Deus quer ser glorificado com a derrota dos egípcios. Ele quer ser conhecido e, por fim, isso vai resultar em adoração a Deus. E o texto continua, versículo 10. Diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Mas notem então a reação do povo diante daquilo que Deus disse que haveria de acontecer. E aí se coloca nessa situação. O povo está fugindo do Egito. Está lá, aparentemente deu tudo certo. Nossa, Deus nos libertou da escravidão no Egito. Só que quando eles estão indo em direção a Canaã, o Egito volta atrás e manda exército atrás deles para capturar eles. Certamente muitos vão morrer nessa busca e apreensão daqueles escravos. Muita gente vai sofrer e talvez a volta para o Egito vai ser pior do que aquilo que eles já viviam. Vai ser uma dura escravidão muito maior do que aquilo que eles já estavam tendo. Só que a gente tem que olhar para o todo dessa história, porque Deus disse que ia endurecer o coração do faraó uma última vez. Eu vou endurecer o coração do faraó. Deus disse para Moisés: ele vai voltar atrás de vocês. Ele prometeu que ia libertar vocês, mas ele vai voltar atrás. Ele vai trair o tratado que a gente teve. Ele vai perseguir vocês. E talvez a gente pode pensar que Deus está chamando esse povo a uma fé cega. Porque imagina você, de frente para o mar, não tem para onde correr, tem o que fazer. E aí atrás está vindo o exército com carros, com lanças, com todo o material tecnológico que tinha na época, né, para buscar esse povo. Você não tem saída nenhuma. E aí a gente pode estar pensando, Deus está pedindo para eles viverem uma fé cega. Vamos confiar no Senhor, porque olha só, está o exército ali atrás, mas nada vai acontecer. Eles vão vir, vão apertar nossa mão, vão dar um joinha para nós e vão embora. Mas não, Deus não está pedindo para eles simplesmente ignorarem a realidade. Não, Deus pede que eles confiem verdadeiramente em Deus. Porque lembrem, Deus já deu sinais para eles, pelo menos 10 sinais. Pelo menos 10 sinais que eles viram com seus próprios olhos. Eles celebraram aquilo que Deus fez na Páscoa, provavelmente alguns poucos dias antes. Deus já fez muitas coisas, mas o que Deus quer ensinar para eles é que eles creiam de verdade. Porque eles viram coisas acontecer e Deus está dizendo: fiquem tranquilos, eu já cuidei de vocês e eu vou continuar cuidando. Não é uma fé cega, mas é uma fé naquilo que Deus já fez. Uma fé palpável, eles viram com seus próprios olhos. Deus quer que eles saibam que Ele é o Senhor. E como Deus mesmo disse a Moisés: eu sou o que sou, eu permaneço eternamente, todas as coisas estão debaixo dos meus pés. Eu quero que vocês creiam assim também, não só Moisés, todo o povo. É isso que Deus quer ensinar. Essa falta de fé, ela é surpreendente, porque eles já viram muita coisa acontecer. Só que, infelizmente, esse coração duro que eles têm impede com que eles vejam o que Deus está fazendo. A graça de Deus sendo derramada diante deles e eles simplesmente ignoram. E esse aqui é um prenúncio, porque se a gente for ler todo o Pentateuco, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente o livro de Números, vocês vão ver que esse povo, cada coisa que acontece, cada crise que acontece, eles começam a reclamar. Eles começam a dizer: era muito melhor no Egito. Lá era melhor, a gente não tinha essa dificuldade toda. Olha só, no Egito a gente tinha comida, a gente tinha carne. Olha só,
Deus nos trouxe para o deserto para a gente morrer de fome. É só um prenúncio, essa aqui é a primeira vez que o povo está reclamando, mas o povo vai reclamar durante 40 anos sobre aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus já fez diante dos seus olhos, e agora falta fé. Parece meio familiar isso, né? Porque muitos de nós já vimos Deus fazendo coisas diante dos nossos olhos. Eu mesmo, várias vezes vi Deus fazendo coisas na minha vida e que eu imaginava impossíveis, e hoje quando surge alguma coisa diferente que talvez eu não tenha o controle, a minha reação é dizer, Deus, estava tão melhor antes. E aí eu esqueço das coisas que Deus já fez. Não é uma fé cega no futuro, que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Não é isso. Mas é lembrando daquilo que Deus já fez. Por mim, não só aquilo que está registrado na Bíblia, mas aquilo que Deus fez diante dos meus olhos. E muitas vezes a gente tem essa pequena fé. A gente olha para a vida de Pedro, fala, Pedro estava andando sobre as águas e começou a afundar. Nossa, aí Jesus puxa ele e fala, homem de pequena fé. Nossa, Pedro era um cara tão cheio de com tanta falta de fé. Mas e com a gente? Não é parecido com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia? Que acontece alguma coisa, a gente bate o carro, a gente perde o emprego, a gente sofre com alguma doença, e aí Deus não está cuidando de nós. Deus está ali. Nós precisamos aprender. Mas o que salta aos olhos, talvez uma das coisas mais belas que a gente vê nesse texto, está lá nos versículos 13 e 14, na fala de Moisés. Diz assim, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Quem estava 2 meses atrás, que a gente leu aquele texto de Êxodo 3, parece o mesmo Moisés? O Moisés que dizia, quem sou eu, meu Deus? Eu não consigo falar direito. Eu nunca cuidei de gente. O pessoal, eu saí foragido do Egito porque eu assassinei um homem lá. Como é que eu vou voltar assim? Vocês conseguem perceber que não parece o mesmo Moisés? Se passou tempo aí. Deus teve que moldar o coração de Moisés, teve que quebrar o coração de Moisés para dizer, Moisés, sou eu que quero libertar o meu povo. Sou eu que vou à frente de vocês. Eu que vou lutar por vocês. E aí esse Moisés entendeu o recado, e aí quando o povo reclama, o que ele faz? Gente, acalma. E Moisés não está fazendo que nem o Cristiano Ronaldo, quando está no jogo, que ele fala, eu estou aqui. Ele está dizendo, Deus está aqui. Deus vai cuidar da gente. Não sou eu, não é na força do meu braço, não é porque nós somos uma multidão de pessoas, mas Deus vai lutar por nós. Diferente de todo o povo desesperado, Moisés se apoia no que Deus diz. E aí lembra, nos versículos que a gente leu ali, 1, 2, 3, 4, Deus está contando para Moisés, o faraó vai perseguir vocês, mas fica tranquilo, eu vou libertar vocês. E aí Moisés está tranquilo, porque ele confia no que Deus diz. Ele confia na palavra de Deus. Aquele Moisés da sarça ardente não é mais o mesmo, não existe mais. Agora é um homem que sabe quem é o Senhor. Ele conhece o nome de Deus, ele conhece a Deus. E ele confia na palavra da sua boca. Aquilo que Deus promete, Deus não vai voltar atrás. Eu confio no meu Deus. E olha só, o seguinte do texto, versículo 15. Diz assim, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Agora o versículo 18, muito importante. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Novamente, a gente se depara com o que é importante para Deus, aquilo que é mais caro para Deus. Ele está repetindo para Moisés, para que ele diga para o povo, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. É interessante como Deus vai descrever como as coisas vão acontecer. Moisés, primeiro vocês estavam acampados em outro lugar. Eu mandei vocês descerem, vocês desceram, e isso ia fazer com que o faraó mudasse de ideia. O faraó vai buscar vocês, ele quer vocês. Mas, Moisés,
olha só, vocês vão estar de frente para o mar, tá? Tu vai erguer a vara nas tuas mãos, vocês vão atravessar em terra seca, os egípcios vão continuar perseguindo vocês, mas eu vou livrar vocês. Deus está descrevendo, e aí Moisés, aquele cara com falta de fé, com incredulidade, que não era capaz, que diz, Deus, quem sou eu? Ele, ok, Deus, eu entendi. Vamos lá, povo. Vamos seguir aquilo que Deus está nos dizendo. Porque Ele prometeu e Ele tem cumprido as suas promessas. Ele vai nos libertar. E aí, olha só, versículo 19, agora até o final, até o versículo 29. Diz assim, a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Havia uma coluna, o anjo de Deus ia na frente para guiar o povo. Agora, eles já sabem onde que eles vão caminhar. O mar abriu, só tem um lugar. Uma ponte subterrânea. Só tem um lugar para atravessar. Agora vocês já entendem que vocês vão atravessar aqui. Então, eu não vou mais guiar vocês, eu vou atrás para proteger vocês. É isso que está acontecendo. Versículo 20. Entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outros. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vendaval, ou um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, no alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Veja só, Deus pronunciou para Moisés, Moisés, vai acontecer isso, tá? E agora está acontecendo. O povo está com medo, mas Deus está guiando esse povo. E é intrigante quando a gente olha para uma história dessa, porque a gente fica se questionando, mas como que Deus fez isso? Como é que Ele fez uma coisa dessa? A gente tenta visualizar e explicar os atos de Deus. A gente fica se questionando, será que aquele mar era muito fundo? Quantos metros tinha? Será que tinha 20, 30 metros? Qual que era a largura que eles estavam percorrendo? Era terra seca, mas aí o pessoal estava atolando, os carros de guerra estavam se desmanchando, as pessoas estavam ficando confusas. Como é que era a parede à direita e como é que era a parede à esquerda? Será que dava para ver os peixes nadando? Não dava? Às vezes a gente fica se questionando sobre essas coisas. E tá tudo certo. Mas a gente não tem as respostas para isso. Só que o grande ponto é que a gente está falando de um milagre de Deus. Algo que aconteceu única e exclusivamente nesse momento. Até porque não é todo dia que a gente vê o mar abrindo. Concordam comigo, né? Não é todo momento que a gente vê o mar abrindo. Talvez a gente nunca vai ver em TV nacional. Mas isso aconteceu. Aquele que criou os céus e a terra, todas as leis da natureza, ele tem todo o poder para simplesmente falar, quero que aconteça um pouco diferente. Nós acabamos de cantar que Ele é o Deus da terra e dos céus, Ele criou todas as coisas, Ele é um Deus de maravilha sem fim. É esse mesmo Deus que a gente está falando aqui. Um Deus que é capaz de abrir o mar, segurar 2 paredes para o povo atravessar em terra seca, completamente tranquilo, com um exército querendo a cabeça deles atrás. Mas eles podem atravessar em terra seca. Só que o que fica evidente é que todas as coisas, todas, nesse texto a gente olha para aquilo que está acontecendo e a gente vê como todas as coisas, elas acontecem de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus. Ele fala e simplesmente acontece.
Simplesmente acontece. Não tem como se escapar dos desígnios de Deus. Deus já tinha determinado, olha, Moisés, vocês vão atravessar, o exército do Egito vai vir atrás de vocês e eles vão morrer. E, gente, o povo estava atravessando a pé. Vocês imaginam o pessoal vindo com cavalo, com carro de guerra, com lança, com espada. Estava muito mais rápido. Era mais fácil fugir daquilo que estava acontecendo. Mas Deus diz, olha, não vai sobrar nenhum sequer. Eu vou derrotar todo esse povo. Vocês não vão precisar lutar contra eles. Eu vou lutar por vocês. Não tem como fugir, não tem como escapar. A gente pode ficar aqui horas conjecturando por que Deus faz o que faz ou como que Ele faz o que Ele faz. Mas o que a gente não pode negar é que todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Todas. Você queira ou não. Você goste ou não, todas as coisas pertencem a Deus. E se Ele quiser fazer de um jeito, Ele faz. Porque Ele é Deus. Toda a humanidade, todo o curso da história gira em torno de Deus, não em torno da gente. E não somente isso, não são só as coisas que estão debaixo da vontade de Deus, mas Deus faz elas acontecerem como Ele quer. Ele não simplesmente deixa acontecer. A gente precisa ter essa noção. Às vezes, não, Deus está permitindo que isso está acontecendo, mas Deus faz com que essas coisas aconteçam. Lembre-se do que Deus vem falando. Ele diz, no versículo 4, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. No versículo 18, Deus fala de novo para Moisés. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Que eu sou soberano sobre todas as coisas, de que eu cuido de todas as coisas, que nada e ninguém se compara a mim. E aí, quando a gente olha para o versículo 25, o que os egípcios falam? E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. A gente não está falando de pessoas aqui que têm fé em Deus. Eles não conhecem a Deus. Eles são rebeldes contra Deus, mas no final das contas, eles vão dar o braço a torcer e vão dizer, o Deus desses caras aqui está lutando contra a gente, não tem o que a gente possa fazer. Aquilo que Deus prometeu a Moisés, que eles reconheceriam, está acontecendo. Não tem o que a gente possa fazer, vamos fugir dos israelitas, porque Deus está lutando em favor deles. Ele já fez 10 coisas lá no Egito, a gente já está sofrendo há bastante tempo por causa da nossa rebeldia contra ele, e agora a gente vai morrer no mar, porque a gente continua rebelde a esse Deus Todo-Poderoso. As coisas não passam despercebidas. Mesmo com a justa condenação, com o justo juízo de Deus, o nome dele é glorificado. Porque incrédulos, pessoas que não têm fé em Deus, elas proclamam que ele é todo-poderoso. A gente não pode fazer nada. Deus deles é muito forte. O Deus deles está cuidando e não tem o que a gente possa fazer. Eles estão glorificando o nome de Deus mesmo com o coração longe dele. E aí a gente olha para os versículos 30 e 31, que diz assim, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Isso no início da manhã. Vejam que começou durante a noite, na madrugada eles começaram a ficar confusos, Deus manda fechar o mar se fecha, e no início da manhã os israelitas estão vendo todos os egípcios mortos na beira da praia. E aí o versículo 31 diz assim, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, e também, como também em Moisés, o seu servo. Por fim, não foi só os egípcios que no final das contas viram e souberam quem é Deus. Os israelitas também. Os egípcios iam conhecer a Deus através da ira dele. Mas os israelitas iam conhecer ao Senhor, iam saber quem ele é pela graça de Deus. Eles não fizeram nada para merecer, não houve mérito nenhum. Mérito nenhum, inclusive eles estavam desobedecendo a Deus, eles reclamavam constantemente. Mas Deus dá a sua graça para esse povo. E aí eles podem contemplar a glória e a majestade de Deus. Eles podem olhar para o grande poder, como diz no versículo 31, o grande poder do Senhor, e temer o nome dele. Botar nele a confiança do seu coração. Depositar a sua fé naquele que os libertou da escravidão, que fez coisas maravilhosas diante dos seus olhos, e eles podem confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Não teve mérito, mas foi graça sobre graça. E essa graça, gente, ela não para por aí, porque a gente recebe a graça de Deus, acontece nos nossos dias, mas ela resulta em temor e adoração a Deus. Graça que não resiste, que não resulta em temor, em adoração a Deus, a gente tem que se perguntar se foi graça mesmo. Porque a gente aceita Jesus
Nós nos reconhecemos os nossos pecados e o que acontece é uma vida transformada em adoração a Deus. Se não acontece essa transformação, a gente se pergunta, que graça que foi essa? E a gente olha para esse texto, a gente vê isso. Eles olham para Deus e Deus fez isso por nós. Vamos adorar o nosso Deus, aquele que nos salvou com a sua forte mão. E chegando ao fim de uma passagem como essa, pelo menos na minha cabeça, reverberam duas questões aí, muito importantes. A primeira é que um dia, ou melhor, naquele maravilhoso, perfeito, último dia, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor, querendo ou não, gostando ou não. Todo joelho vai se dobrar e vai confessar ao Senhor, em juízo ou em graça. A gente olha os egípcios aqui, eles não conhecem a Deus. Eles não depositam a sua fé em Deus. Mas eles dizem, há Senhor em Israel e nós não temos o que fazer. Há também os israelitas que olham para esse Deus e falam, Deus nos livrou. Deus é gracioso. Vamos temer o nome dele, aquele que comanda todas as coisas. Vamos adorar o nosso Senhor. E a segunda questão é o que ele fez para que muitos de nós soubéssemos quem é o nosso Deus. Antes daquele último dia. A gente poderia esperar para ver, pagar para ver como que vai ser lá. Mas pela graça de Deus nós podemos saber quem ele é antes desse último dia. Eu digo isso porque de nós, adversários de Deus, rebeldes, que lutam contra Deus, que não querem dar glória para Deus, que querem se encher de ego, que querem se encher de cobiça, de tantas coisas desse mundo, nós, que somos pecadores, Deus faz de nós a sua família. Deus faz de nós pecadores e adversários, seus inimigos, como o Egito era, faz de nós os seus filhos. Faz de nós a sua família. Ele nos adota como filhos de Deus. De inimigos nós somos filhos, mediante a fé em Cristo Jesus. Somente pela fé em Jesus Cristo, não é o que você faz ou deixa de fazer. Não é pela linhagem do seu sangue. Não é pela família que você nasceu. Não é pelo país que você nasceu. Não é pelo lugar que você trabalha. Não é pelas coisas que você tem, mas é pela fé, se ela é depositada em Jesus Cristo ou não. Que você recebe ira ou recebe graça. Um dos dois. Só que isso muda não somente a forma com que a gente olha para um texto desse, mas principalmente isso muda o lado que a gente vai estar naquele último dia. Se a gente vai estar no lado daqueles que foram libertos definitivamente da escravidão, do pecado e da morte, de um povo que foi eleito, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, que não fez nada para merecer, mas que recebeu o amor e a graça de Deus em libertação dos seus pecados e da morte. Se a gente vai estar desse lado, que vai herdar a terra prometida, aquela terra que emana leite e mel e que vai ser eternamente graça sobre graça junto com Deus, ou se a gente vai estar do outro lado, se a gente vai estar afundando no mar. No final das contas, todos vão saber quem é o Senhor, todos. Todo joelho vai se dobrar, todos verão seus grandes feitos, só que a pergunta que fica repetindo na minha cabeça é, que lado que eu vou estar? Que lado? Porque a gente pode estar no lado da ira e a gente vai ter o joelho dobrado. Ou a gente vai estar no lado da graça, onde que a gente vai se ajoelhar, porque a gente reconhece o nosso Deus, porque a gente ama o nosso Deus. E humildemente a gente reconhece a nossa pequenez e dobra os nossos joelhos. Não precisa alguém forçar o nosso joelho a ser dobrado, mas a gente se humilha diante de Deus. Que lado que a gente está? Do lado da ira ou do lado da graça? E se você nunca parou para pensar sobre isso, pensa agora. Faça essa escolha. Se você quer estar no lado de quem vai ser salvo, ou do lado de quem vai receber a ira de Deus. A justa ira de Deus, não é uma ira injusta. Deus está pune os pecados. Isso Deus vai fazer definitivamente no novo céus e nova terra. Mas Ele também vai dar graça, Ele vai dar salvação, uma nova vida para aqueles que recebem Jesus. Se você nunca fez essa escolha, faça agora. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, se você está aqui há 20 anos, e talvez você nunca se fez essa pergunta. Eu demorei uns 8 anos para me fazer essa pergunta verdadeiramente e eu quero o lado da graça. Talvez você está aqui há muito tempo e você não se fez essa pergunta. Se faça. Porque o mesmo Deus que libertou esse povo da escravidão no Egito prometeu a libertação da escravidão, do pecado e da morte. Mediante o sangue não de um cordeiro que é passado nos umbrais das portas, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo. Se você nunca tomou essa decisão, olhe para Jesus e veja se você quer, se você aceita o presente e merecido de Deus. Mas, por favor, não saia dessa porta hoje
sem estar convicto em que lado tu tá. De que lado você está, se é no lado da ira, se é do lado da graça, e de quem é Deus. Tudo bem se você não sabe em que lado você está, mas se faça essa pergunta. Se faça essa pergunta, que lado eu estou? E aí tome essa decisão se você quer permanecer no lado que você está, se você quer ir para o outro lado, ou se você já está no lado certo e conhece verdadeiramente a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque, meu Deus, a tua palavra, ela nos ensina tanto, Deus, e a gente pode olhar para o nosso coração, saber como nós somos falhos, como quantas vezes, como tantas e tantas vezes, nós falhamos, nós faltamos com fé, mesmo o Senhor fazendo maravilhas diante dos nossos olhos, mesmo o Senhor fazendo milagres que a gente pode pegar com as nossas próprias mãos. Senhor, não permita que tenhamos o coração duro como pedra, mas que o Senhor renove o nosso coração, que sempre tenhamos esse coração de carne, Deus, um coração que pulsa verdadeiramente, que ama ao Senhor, que reconhece que não tem nada que pode fazer, que somente Tu é capaz de nos tirar da morte, de fazer com que pessoas mortas em transgressões e pecados como nós, que não temos nada de bom para ofertar para o Senhor, podem receber essa vida eterna. Meu Deus, que sejamos transformados, Deus, que não saiamos daqui sem nos fazer a pergunta, em que lado nós estamos? No lado da graça? Do lado da ira? Se nós sabemos quem Tu és de verdade? Se nós declaramos com todas as letras que Tu é o Senhor da nossa vida, que Tu comanda para onde nós vamos, que passos nós daremos? Senhor, que estejamos convictos da nossa situação, que se estamos do lado da ira ainda, meu Deus, se ainda não entendemos a Tua graça, se ainda não entendemos o milagre da salvação que o Senhor nos provém em Jesus Cristo, transforma os nossos corações. Agora, se já entendemos quem nós somos, Deus, que não nos falte fé, que não nos falte confiança, porque o Senhor que operou essas maravilhas, o Senhor continua operando maravilhas hoje. O Senhor continua trazendo pessoas da morte para a vida. O Senhor continua curando pessoas. O Senhor continua salvando pessoas, e que possamos confiar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento no Senhor. Esse é o nosso pedido, meu Deus. Cuida de nós nessa noite, cuida da nossa semana, que estejamos convictos de quem o Senhor é, de onde nós estamos. Esse é o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém.